Estamos então no ar para nossa live, nossa segunda live do Comitê Popular, né, de Crise de Caxias do Sul. Meu nome é Jocélia, eu sou psicóloga e estou com essa tarefa então hoje de estar mediando aí essa nossa live. Os nossos convidados de hoje, né, são o Dr. Armando de Negri. Dr. Armando, ele é especialista em disciplina de emergências, mestre em epidemiologia, em saúde global, em gestão clínica, doutor em políticas de sistemas de saúde, coordenador geral da Rede Brasileira de Cooperação em Emergências. Dr. Armando, né, foi convidado para falar um pouco para nós hoje sobre, né, as informações que se tem em relação ao kit COVID, o que temos, né, sobre o que se chama, então, de tratamento precoce. A gente convidou o doutor Armando para vir estar fazendo essa fala para a gente hoje. Então, nós temos também o convidado, o Pedro Bossardi, ele é economista, formado pela UFRJ, vai falar um pouco para a gente sobre a proposta, né, de auxílio emergencial no município, certo? E nós tínhamos também, né, feito o convite para o presidente da UAB de Caxias do Sul, também está participando com a gente, mas ele ainda não conseguiu entrar. Vamos ver se a gente consegue ter a participação dele mais adiante e aí a gente faz as devidas apresentações. Eu passo de imediato a palavra, então, para o nosso convidado, que não é de Caxias do Sul, doutor Armando. Se quiser se apresentar melhor, fique bem à vontade. Muito bem, muito obrigado, Jocélia. Obrigado por essa oportunidade aqui de colaborar com o comitê, né? É muito importante que esses espaços que a sociedade tem construído para procurar mobilizar a sociedade no seu conjunto sobre as formas de enfrentar essa ameaça, né, tão potente para a humanidade que é esta pandemia. Agora, eu quero fazer uma breve introdução aqui do assunto, destacando o fato de que hoje, né, no mundo, o Brasil é o principal centro da pandemia, né? Isso costuma chamar do epicentro, né, usando a nomenclatura dos terremotos. Aqui nós estamos no meio, né, da epidemia mundial, ou seja, do que se convenciona chamar de pandemia, e o Rio Grande do Sul é o centro da pandemia no Brasil, né? E Porto Alegre, região metropolitana, é o centro do Rio Grande do Sul, mas cidades como Caxias, né, Passo Fundo, Santa Maria, também são cidades, Pelotas, né, são cidades que, pela concentração populacional e, portanto, por uma maior densidade de circulação do vírus, também se destacam negativamente, né, nessas circunstâncias. E hoje, sendo o local de maior impacto, né, da pandemia mundial, o Brasil e dentro dele o Rio Grande do Sul e suas principais cidades, deveriam estar justamente refletindo de que maneira reduzir ao máximo o impacto da pandemia. E uma pandemia, assim como qualquer outra ameaça, né, coletiva, que ameaça o conjunto da população, nós temos que medir primeiro o impacto a partir das vidas que podem se perder ou se perdem, né? Esse é o primeiro critério. Quando acabar tudo isso, nós vamos olhar para trás e vamos dizer quem é que se deu bem ou mal, né, no enfrentamento da pandemia, e o primeiro indicador que vai saltar é quantas pessoas morreram, certo? Em segundo lugar, quantas pessoas ficaram gravemente doentes, não morreram, mas ficaram com problemas permanentes de saúde, né? E aquelas que ficaram doentes, talvez de forma não tão grave, mas que vão ter problemas de saúde associados a essa infecção para frente, que é uma coisa que a gente está observando com a Covid como doença também, que tem levado a problemas crônicos, mesmo para pessoas que não tiveram a doença de forma tão grave. E, portanto, vamos também, por último, ver quantas pessoas foram contagiadas. Esse é um indicador fundamental, né? Porque daí deriva todo o resto, né? A exposição da doença, as suas consequências e, eventualmente, a morte. E também vamos olhar, além desses números duros que dizem respeito à vida das pessoas, que deveria ser a nossa primeira prioridade, quais foram os outros impactos, né, que essa pandemia provocou na vida, né, em sociedade.
Um impacto direto que nós vamos ver, ainda no campo da saúde, é que essa doença ela bloqueia o acesso da atenção para as outras doenças, né? No Rio Grande do Sul, nós hoje temos um sistema de saúde praticamente trabalhando com uma só doença. E o que acontece com o resto tudo, né? De doenças, de problemas de saúde que já muitas vezes superlotavam o nosso sistema, né? Quer dizer, quantas vezes o Hospital Pompeia aí ficou saturado de pacientes e não tinha Covid, certo? Tinha acidentes, violências, problemas clínicos, cirúrgicos e tal. Muitas vezes faltava leite UTI, não é mesmo? Antes mesmo da Covid. Ou seja, nós já tínhamos um sistema que vivia sempre no limite, né? Porque dentro das políticas do liberalismo econômico, do neoliberalismo, há uma espécie de desassistência programada, né? Ou seja, não se cumpre cabalmente a ideia de atender a todos. Então, fica o sistema sempre constrangido pelo financiamento insuficiente, etc. Nós já tínhamos esse problema antes. Então, quando a gente olhar agora, né, depois olhar para trás e ver qual o balanço para o sistema de saúde, nós vamos ver um sistema de saúde que vai ficar muito debilitado, certo? A força de trabalho muito adoecida, né, as condições estruturais muito desgastadas e tal, e nós vamos ter que ver o que fazer com isso, porque nós não estamos conseguindo defender o sistema de saúde, né? Não estamos conseguindo dar atenção adequada à população, não estamos protegendo o sistema de saúde, não estamos protegendo os outros mecanismos de proteção social, que daí o Pedro vai falar também, né? Tivemos um desmonte nos últimos anos do sistema de assistência social, das proteções no campo trabalhista, etc. Ou seja, essa pandemia também, que muitos dizem que é uma sindemia, né? Porque ela se instala sobre as fragilidades estruturais de outras doenças, mas também de desproteções sociais. Isso tudo vai pesar na hora de fazer o balanço do que aconteceu, certo? Do que está acontecendo, e depois, quando olharmos para trás, para ver o que aconteceu. E no campo econômico é um desastre, certo? Só que, assim como no campo sanitário, nós já tínhamos um campo frágil, né? Frequentemente insuficiente para atender a população, no campo econômico, idem. Nós estávamos já num processo de crise, né, estrutural econômica importante, não só no Brasil, mas no âmbito mundial. Quer dizer, os desequilíbrios do último ciclo econômico, depois de 2008, persistem, né? E aqui no Brasil, nós resistimos ainda mais tempo, porque tivemos nos primeiros anos uma contenção dessa crise. O Brasil apostou, né, num crescimento do mercado interno, conseguiu, de alguma forma, ser um exemplo, né, na superação daquela primeira onda da crise econômica. E depois, em 2014 em diante, nós tivemos também uma crise econômica que foi sendo magnificada e criada, né, criada realmente em muitos dos seus aspectos também por intenção política, né, de desestabilização política. Isso combinado com a fragilidade da economia mundial no período também, queda do preço das commodities, uma série de coisas, afetou muito, né? Então, o nosso desemprego aumentou estruturalmente, a qualidade do trabalho e da remuneração, que já era um problema histórico, né, se mostrou ainda com mais força. E nós chegamos, né, nesse balanço, se no futuro olharmos para trás, vamos ver todas essas fragilidades prévias e que a pandemia magnificou. E nesse momento, quer dizer, qualquer autoridade pública responsável deveria estar preocupada com essas várias dimensões, né, e não criando antagonismos do tipo, ou a gente fica, né, protegido e não adoece, ou a gente trabalha de qualquer maneira para sobreviver economicamente. O que também denota, e aí eu lamento a posição do prefeito de Caxias, porque em vários aspectos parece que o problema não é com ele, né? Quer dizer, de um lado, quer dizer, não assume cabalmente um discurso de defesa da saúde da população, né, que não se perca vidas. Continua nessa mediação entre a questão de abrir o comércio, abrir as atividades, né? Como aqui em Porto Alegre e no próprio estado, parece que se escuta só, né, a dimensão dos empresários, dos interesses econômicos. Aí vamos dizer, não, mas não são apenas os grandes empresários, são também os pequenos empreendedores, né, os indivíduos, as famílias. É verdade. Só que, por quê? Porque essas famílias, essas pequenas empresas, etc., são deixadas totalmente desprotegidas. O poder público, nesse momento, de forma responsável, ele deveria assumir, tanto no âmbito nacional, como estadual, quanto local, a ideia de proteger a população, proteger suas vidas, proteger a sua saúde, né, nas suas várias dimensões, o seu bem-estar, a sua condição econômica, proteger os meios, né, econômicos, as empresas, etc. Mas isso tem que ser uma ação coordenada, e não uma ação em que finalmente transfere para a população, quase que a escolha, né, da responsabilidade disso, cria uma mensagem frequentemente desorientadora, e vamos chegar nessa questão da ivermectina, que é uma loucura, né, que continua com esse negócio aqui, e
Ao mesmo tempo, parece que os governos, né, eles atuam como se fossem agências humanitárias, tipo ONGs, né? Eles dão alguma ajuda, mas a função do governo não é dar ajuda, a função do governo é garantir os direitos, né, dentro do marco constitucional. Então tem uma perversão também política nisso, né? Quer dizer, afinal, para que servem os governos, se não para justamente proteger as pessoas, enfrentar as desigualdades, né? Garantir com que os direitos constitucionais sejam materializados. E numa situação excepcional como essa, nós precisamos de dirigentes com capacidade excepcional, no sentido de assumir o tamanho da tarefa, né? E não transferir essa responsabilidade, seja deixando a decisão última para as famílias, né? Vão ficar em casa, não vão ficar em casa, podem ficar em casa, não podem ficar em casa, que meios vão ter e tal, ou chamando os empresários para doar ivermectina. Agora veja só, que coisa mais louca, né? Quer dizer, primeiro porque essa questão nós já devíamos ter abandonado isso há muito tempo, né? Quer dizer, aquela loucura do kit, né? Com medicamentos para distribuição, sem prescrição médica individual, para distribuir, com a ideia de que haveria medicamentos que fariam a prevenção da doença, certo? Quer dizer, que isso tenha surgido num momento confuso, que ninguém sabia muito bem o que fazer, falar, mas agora, depois de mais de um ano, né, do início dessa pandemia, com muitos trabalhos científicos no mundo todo dizendo que isso não serve para nada, né? Quer dizer, é quase como tratar a gripe comum com maçã, né? O pessoal quando perguntava, qual é o remédio que eu tomo quando tenho gripe, né, influenza comum e tal? Eu disse, maçã é o melhor remédio. Corta a maçã em 7 pedaços, deixa na geladeira, come um pedaço por dia, no final de 7 dias tu está curado. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, é que as doenças virais em geral são autolimitadas, inclusive a infecção pelo coronavírus, é uma doença viral autolimitada. O problema é a reação orgânica à infecção pelo vírus, que gera uma resposta imunológica que provoca um quadro gravíssimo, né? Mas é um quadro de hiperresposta da imunidade, né? De certas pessoas obesas, pessoas com diabetes, com doenças vasculares, etc. É um conjunto de condições em que essa resposta parece ser desregulada. E isso é a Covid-19, a doença, né? Que deriva da infecção viral pelo corona e que se transforma num quadro clínico muito complexo, né? Que é isso que leva as pessoas finalmente para a UTI, né? Quer dizer, é uma cascata de desequilíbrios e tal, com infecções secundárias, pneumonias bacterianas, por insuficiências, né, renais, hepáticas, etc. Ou seja, e o papel desses medicamentos que foram anunciados como preventivos, a gente está observando hoje que eles têm sim um papel, mas um papel de criar um outro problema de saúde, certo? Conversando com os colegas aí que atuam na área de gastroenterologia e tudo, estão chegando pessoas com lesões, né, de fígado importante, lesões, né, de intestinos, etc., que estão sendo associadas ao uso da ivermectina. Porque não é apenas usar a ivermectina, é que se orienta a usar em doses exageradamente altas, certo? Para poder ter um efeito que não é o efeito prescrito originalmente na própria bula do medicamento, se forem ler, mas sim uma espécie de uso adaptado, né? E que a própria fabricante de ivermectina já disse que não serve, que não é para usar. E, no entanto, nós continuamos falando disso aqui no Brasil, quer dizer, é uma loucura, né? Então, a verdade, né, é a primeira vítima da guerra, diziam, né? E aqui a verdade, nesse enfrentamento da pandemia, também foi sacrificada. Então, é uma loucura. E se cientistas, se especialistas dizem não serve para nada, imediatamente aparece uma outra notícia dizendo que um especialista lá em tal lugar fez um estudo que não sei o quê. É uma desinformação intencionada, certo? O objetivo fundamental disso é criar uma falsa segurança, que é a segurança de que eu tomo esses medicamentos, eu posso voltar a circular, fazer minha atividade normal, manter as coisas abertas e tal, porque eu estou protegido. É uma crença miraculosa de algo que não tem base científica, né? Da mesma maneira, eu temo que a gente acabe também tendo em relação à vacina um pensamento mágico, que é eu me vacinei e nunca mais vou ter problema nenhum, que também não funciona assim, certo? A gente precisa ter claro isso. O que realmente funciona, voltando naquela cascata que eu mencionava antes, é evitar o contágio. Para evitar o contágio, eu tenho que evitar ter contato com pessoas que portam este vírus e o transmitem. Essa é a questão, essa é a regra básica do negócio desde o início, certo? Inclusive, quando dizem, o lockdown não tem um efeito, isso é uma conversa. De fato, o lockdown per se não tem um efeito. O efeito é o lockdown enquanto cessação da circulação não essencial de populações, reduzindo os contatos, né,
entre pessoas, reduzindo aglomerações, etc., o efeito disso é a diminuição da probabilidade de eu encontrar alguém que me contamine. É isso, certo? Não é outra coisa. E o uso disso, claro que tem que ser um uso equilibrado, né? Não é dizer o seguinte, bom, vamos ficar em casa agora até esse negócio passar, né? Não. A questão é, eu preciso usar as medidas restritivas para poder controlar o impacto na população, certo? Com o objetivo de controlar a circulação do vírus. Esse é o objetivo principal. Então, por isso também falamos há mais de um ano, eu já estou cansado de falar isso, né? Eu fico meio deprimido, me sinto impotente, porque parece que não se entende as coisas básicas. As coisas básicas é o seguinte, tem alguém suspeito de ter essa doença, ele precisa ficar isolado. Com quem ele teve contato nos últimos 7, 10 dias? Vamos ver esse negócio. Quem é que ele teve contato? Com quem esses contatos tiveram contato? Com quem esses outros contatos tiveram contato? 3 círculos, né? Vamos botar toda essa gente aí em resguardo. 7, 10, 14 dias em resguardo. Porque se a gente evitar que essas pessoas, né, comprovadamente contagiadas ou possivelmente contagiadas tenham contato com outras pessoas, o vírus vai morrer ali, certo? Por quê? Porque aquilo que eu falava da maçã na geladeira. Depois de 14 dias, não tem manifestação, o vírus, em tese, já não está ativo naqueles organismos e não pode transmitir para mais ninguém. Isso é a maneira de controlar a circulação sem vacina, sem medicamento, simplesmente controlando o contato entre as pessoas. Ponto. Nós ainda temos que fazer isso, viu, pessoal? Essa é uma tarefa que não está descartada. Inclusive na vigência da vacina. Nós vamos ter que continuar cuidando muito bem quando surgem os casos, isolar os casos, fazer quarentena protetora, de preferência, tem suspeita? Pedro está suspeito, vamos tirar ele aqui da família, vamos botar ele num hotel, vamos botar ele no hospital de campanha, vamos ficar monitorando ele, porque essa doença também evolui de uma forma muito rápida, às vezes, sabe, inexplicavelmente. Então, essa coisa de chegar só no último momento no hospital, ficando em casa até começar a sentir, né, o sofrimento respiratório, isso é muito perigoso. Então, está chegando muita gente no hospital já para ir para a UTI. A gente não tem nem a oportunidade de no hospital manejar para evitar que ele evolua para um quadro que necessita UTI. Portanto, a gente está fazendo muita coisa errada e depois de muito tempo nós continuamos fazendo coisas erradas, certo? E nesse momento nós temos que pagar o prejuízo acumulado. Nesse momento nós estamos fora de controle no Rio Grande do Sul, certo? Dizer que melhorou um pouco, por favor, né? Quer dizer, 85% de saturação hospitalar, de leitos ocupados no hospital, já acende as luzes da superlotação hospitalar. Nós estamos operando com mais de 100% há semanas em vários hospitais, certo? Então, isso não é uma condição sustentável. Os trabalhadores da saúde estão no limite, certo? Esgotados, adoecendo, se expondo, né? A qualidade do trabalho cai, porque é um trabalho de uma atenção permanente. Então, é claro que tem um limite humano nisso, né? Então, se eu mantenho os hospitais com uma ocupação elevadíssima, muito tempo, e diga-se passagem, aqui pelo menos em Porto Alegre as UTIs ficaram com taxas próximas a 90% ou mais que 90%, há muitos meses, e mais de uma vez me manifestei publicamente sobre isso, dizendo que isso era uma coisa artificial, dizer que enquanto tinha, sei lá, 4, 6% de ocupação por debaixo de 100, que frequentemente não era isso, era uma conta, era conveniente, mas não era real, né? Isso estava bem? Não estava bem, pessoal, porque daí tu não tem capacidade de absorver os pacientes que vão chegando adequadamente, no momento certo, né? E aí a gente expandiu muitos leitos também com pouca qualidade, porque equipes com pouca experiência, em hospitais que nem tinham UTI antes, né? Expansões de UTIs improvisadas, onde tinha 10 camas, agora a gente meteu 15, 16 camas no mesmo espaço físico, certo? Com limitação de pessoal. Quer dizer, nós estamos trabalhando num limite absurdo, né? E todo o tempo usando esse argumento que ainda dá para colocar mais um, que tu vê, que diminui um pouco a sobredemanda. Isso é uma loucura, certo? Nós podemos perpetuar esse nível por semanas. Quando eu vejo agora o governador dizendo, bom, vamos flexibilizar e abrir aí os restaurantes, o comércio no sábado, para que vai fazer essa merda, eu me pergunto? Para quê? Nesse momento trágico no Rio Grande do Sul, como é que se aponta medidas que imediatamente o imaginário social diz, opa, então tá melhor, vamos lá, né? Vamos fazer aqui, em vez de ficar só nós 4 em casa, vamos chamar o resto da família, porque afinal é só mais 5, 6 pessoas aqui em casa, pronto, daí depois vem um que contagia o resto e nós temos 10, 12 casos. Nós temos tido aqui famílias inteiras que morrem nas UTIs, certo?
Minha filha aí me falava do plantão de UTI, que ela disse que era uma fábrica de viúvas, morriam primeiro os maridos, né? Estavam lá os casais. Vocês imaginam o tamanho da tragédia desse negócio? Isso é um negócio trágico. A nossa sociedade deveria estar, sabe, respeitando os seus mortos, cuidando para que isso não se amplie de nenhuma maneira. Como é possível que a gente continue fazendo umas discussões absurdas como essa de pedir para comprar ivermectina, em lugar de encarar o fato de que ou nós fazemos um bloqueio agora da circulação do vírus, e lamentavelmente chegamos num ponto que isso só pode ser feito usando distanciamento severo, lockdown, como queiram chamar, pelo tempo suficiente. E essa altura do campeonato, tempo suficiente já é de 3 a 4 semanas, menos que isso não tem efeito sobre a dinâmica populacional. Nós estamos nesse ponto. Será que nós vamos deixar mais para frente, quando começar a morrer gente na rua, certo? Porque já está morrendo em casa, já está morrendo nos pronto-socorros, isso já está acontecendo. Né? Os números ali mostram que ano passado, 21% dos que morreram não hospitalizaram, não chegaram a hospitalizar no Rio Grande do Sul. Nesses 3 primeiros meses, 53% não chegaram a hospitalizar, os que morreram por Covid. Isso é um dado contundente, que tem um problema aí, pessoa morrendo em casa, pessoa morrendo no pronto-socorro antes de poder internar. Será que nós não vamos finalmente criar uma consciência social que a gente precisa defender a vida de cada um, né? E vamos continuar inventando saídas mágicas? E quero só concluir dizendo o seguinte: muito importante entender como é que a vacina entra nesse negócio. Essa vacinação que a gente está fazendo a conta-gotas, ela protege as pessoas que são vacinadas, desde que essas pessoas continuem observando a proteção, distanciamento, máscara e tal, até 14 dias, pelo menos, depois da segunda dose. Mas elas não estarão protegidas de contrair a doença. É que diminui a possibilidade de ter o contágio e diminui a gravidade e a possibilidade de morte. Isso se comprovou, né, aí nas populações vacinadas internacionais. Mas como nós não estamos vacinando todo mundo, nós não vamos conseguir ter 70%, 80% de vacinados para criar um bloqueio pela vacina na população. Então nós vamos ter uma família que tem lá, o vovô está vacinado e eu tenho os adultos, né, e crianças e jovens que não estão vacinados. A possibilidade de que este vovô, mesmo vacinado, venha a ter a doença, existe. 30%, 40%, 50% de possibilidade, certo? Já não é 100% do contágio em condições naturais. Teoricamente, se ele ficar contagiado e desenvolver a doença, ele vai ter uma doença menos severa, menor possibilidade de morte. Mas não quer dizer que desaparece isso. Então, eu precisaria ter as famílias totalmente vacinadas, ainda assim cuidando, né, nos seus contatos durante um bom tempo, para nós conseguirmos reduzir a circulação do vírus de forma importante. Portanto, nós não estamos falando de uma necessidade de uma disciplina social para os próximos 5 dias, é para o próximo ano e meio. E talvez mais, porque essa epidemia que a gente está tendo agora, da variante P1, é como se fosse uma outra epidemia, não tem nada a ver com a epidemia do ano passado, é outra epidemia. Isso está se observando no mundo inteiro. Então, nós temos que estar preparados, porque podem vir novas epidemias, variações do corona, e quanto mais esse negócio ficar do jeito que está, né, totalmente desestruturado, desregulado, maior a probabilidade matemática de nós termos novas variações do vírus. Isso também deveria nos preocupar, porque daí, sabe quando é que vão abrir esse comércio? Nunca. E daqui um pouquinho o comércio vai estar fechado, porque não vai ter quem vá nesse comércio. Certo? Ou porque estão mortos os comerciantes, ou porque estão mortos os clientes, ou porque vai se instalar um medo, finalmente, na sociedade de tal maneira que não vai ter saída. Então, eu não quero aqui criar um discurso catastrofista, sabe por quê? Porque não precisa. A catástrofe já está aí. Só que a gente não admite. Esse nível de impacto da pandemia que nós temos no Rio Grande do Sul é catastrófico, não é desastroso, é catastrófico. Por quê? Porque nós perdemos a capacidade de resposta no sistema de saúde. Já não conseguimos mais, as pessoas estão morrendo, de fato, sem assistência. Porque como aqui em Porto Alegre, nesse momento, que a gente tem aí mais de 200 pacientes esperando UTI no serviço de urgência, vocês acham que isso não é uma situação catastrófica, onde a gente já perdeu a capacidade de resposta? O cara está lá no pronto-socorro, né? Tem mais de 100 pacientes entubados fora de UTI. Intubação fora de UTI é quase um atestado de óbito, certo? É muito complicado controlar isso, ainda mais para esta doença. Portanto, a catástrofe já está instalada, não preciso inventar aqui um discurso catastrofista. Eu quero saber quando é que nós vamos realmente sentar e admitir que esta é a situação e, portanto, nós não poderíamos hoje estar inventando ivermectina, inventando abrir o comércio no meio do feriado, porque isso nem vai resolver o problema econômico e muitíssimo menos vai proteger
a população de adoecer e morrer. Obrigado. Doutor Armando, sempre uma aula te ouvir, né? Mas fiquei pensando agora que uma live de 1 hora não dá conta de tudo que a gente precisa estar abordando, né, para essa discussão. É bem importante isso tudo que tu traz. Eu acho que essa é a realidade de verdade, né? As pessoas precisam estar atentas a tudo isso que tu menciona, né? E começar a se implicar em tudo isso também, né? A cada um à sua maneira. Fiquei pensando aqui agora, lembrei de uma aula que foi promovida ontem pelo Conselho Estadual de Saúde, né, onde foi pontuado muito firmemente a questão da atenção básica, né? E aí eu queria que o senhor fosse preparando, né, uma fala em relação a isso, né, para o nosso próximo momento, antes de eu passar a palavra para o Pedro, trazer isso, porque será que é algo que a gente, como Conselho Municipal de Saúde, vem sempre defendendo, né? Que a manutenção, o fortalecimento da atenção básica, porque a gente entende que se a gente tivesse uma atenção básica bem estruturada, né? E com toda a capacidade que se tem, né? De atuar também na pandemia, a gente conseguiria aí estar diminuindo muito, né, esses números que a gente tem da pandemia. Eu vou passar a palavra para o Pedro, então, Pedro, também, se tu quiser, né, se apresentar melhor, pode ficar bem à vontade, conta um pouco para nós como é que foi essa proposta, de onde ela surgiu, né, de auxílio emergencial para o município de Caxias do Sul, que encaminhamentos já foram dados, que respostas já tivemos ou não tivemos, e o que a gente espera aí para daqui a pouco. Obrigado, Gisélia. Eu primeiro agradecer também ao professor doutor Armando, né? Excelente explanação, foi bem... E até chocante, né? Porque é importante a gente ter essa expressão, né, da situação na fala mesmo, né? A gente às vezes fica meio desligado da gravidade da situação, né? Óbvio que a gente está trabalhando no sentido de fazer proposições, né, que façam construções positivas, mas que a situação está tão calamitosa, está tão catastrófica, né, não é nem calamitosa, não é nem desastre, já é uma catástrofe, que a gente fica, às vezes, meio desnorteado, né. Então, eu primeiro queria voltar ao ponto inicial do porquê do surgimento do comitê, né. O comitê, ele surge exatamente com uma forma, quase um grito de desespero da sociedade civil caxiense, que está se organizando no sentido de exatamente apresentar novas propostas, né? Apresentar novas formas de solução, de enfrentamento, não seguir essa metodologia, não seguir essa forma única expressa pelo Executivo Municipal e também pela Câmara de Vereadores, que também tem se mostrado ausente e passiva diante do cenário. Então, é importante enfatizar que a situação ela é gravíssima. A gente precisa fazer, e aí por isso foram construídos os pontos, né? Assim, trazendo da perspectiva do município, o lockdown, a infraestrutura de saúde básica, né, para garantia dos serviços, o auxílio emergencial municipal, também em conjunto com outras medidas econômicas, né. O auxílio emergencial ele vem em conjunto com a proposta do lockdown, como o Armando ali havia dito, né. Há tempos, essa lógica neoliberal que existe, está pairando no Brasil, que chega meio que até atrasado, né? O mundo já está pensando mais à frente, já está vendo que precisa ter uma intervenção maior do Estado, parte da economia, para poder fazer a condução da retomada econômica desde a crise de 2008. A gente chega com esses solavancos numa metodologia, num raciocínio atrasado, né? Diga-se de passagem. E o auxílio emergencial ele vem em conjunto com a proposta do lockdown. Ele vem no sentido de garantir o alimento no prato das pessoas, vem no sentido de garantir a mínima razoabilidade da vida social, né? Então, o auxílio em si já tem sido aplicado em outros municípios, né? Ele já tem se mostrado como medida efetiva. A gente tem, e aí dentro do Comitê Popular foi-se criado um grupo de trabalho focado exatamente para fazer essa análise e como estruturar ela, fazer essa proposta para o Executivo Municipal, mas que, por enquanto, as negativas já vieram, né?
a gente teve uma reunião recente com o prefeito municipal, o senhor Adiló, que não tem orçamento para encaixar um auxílio emergencial no município, que não tem um orçamento para fazer a aplicação de outras medidas econômicas que tornem possível a implementação do lockdown, pelo menos para poder controlar essa expansão e essa gravidade da crise, né? É que nem o doutor Armando pontuou, a gente já está num patamar que o sistema está operando a 100% já há vários meses, né? Várias semanas. Então, a gente não consegue ver outra lógica, outra razoabilidade, a não ser o controle E aí, novamente, a gente precisa voltar à questão do kit Covid e a questão do distanciamento social, que só o distanciamento social é cientificamente comprovado de que e aí, pela questão da contaminação, né, não efetivamente atacando a doença, mas evitando que ela se alastre, né, que ela passe para essas outras pessoas, é a única medida efetiva que a gente consegue, né? Então, a gente precisa pensar em torno dela, pensar em torno de criar condições para que as pessoas possam permanecer em casa e não façam, não continuem fazendo essas contaminações, né? A gente já houve ano passado, né? E aí há discussões nesse sentido, de que o próprio auxílio emergencial nacional, ele foi uma medida efetiva, mas ele se mostrou incipiente, ele acabou terminando antes do prazo da própria pandemia, né? Ele precisaria ter sido alongado até o término de fato, né, do estado de calamidade pública. Só que aí, por pressões da própria lógica neoliberal, a retomada, houve o corte, né, o fim do oferecimento do auxílio, e aí os entes federativos estão precisando se mover, né? A autonomia federativa garantida pelas constituições estão impondo, e aí nesse sentido que o município precisa atuar, né, de fazer a garantia do que o governo federal não tem cumprido, né? O governo federal, ele em tese, até por ser ele o único que pode fazer a dívida pública, né, pode emitir títulos de dívida pública, conseguiria garantir o fornecimento à população. Mas ele tem se mostrado, e aí nós todos sabemos, né, o motivo, essa loucura que a gente está passando, da falta de coordenação, né, do próprio governo federal. Então, a gente tinha até levantado alguns dados, né? Aqui no município de Caxias do Sul, 13% da população chegou a receber o auxílio emergencial. Se a gente conseguisse manter minimamente essas pessoas, né, dentro de um auxílio municipal, você conseguiria encaixar eles dentro do orçamento, né? Só que aí o ponto é que a situação já está se tornando cada vez mais grave. E a única solução proposta, né, que tem sido defendida, é a reabertura, como se fazendo a reabertura do próprio comércio, da própria indústria, as pessoas vão voltar a consumir, as pessoas vão, como se nada mais estivesse acontecendo, né? E aí um pouco da insanidade da situação. Mas, para além do auxílio emergencial, a gente tem também que precisam haver outras medidas que consigam controlar a quebradeira geral, né? O problema da quebradeira geral é a falta de perspectiva. A partir do momento que os postos de trabalho vão sendo desmantelados, a reconstrução deles é muito mais difícil. Mas, em nenhum sentido, eu acho que deva haver abertura ou deva haver a retomada econômica nesse momento. Esse momento é exatamente a gente fazer o controle dos deslocamentos, das movimentações, fazer o controle da pandemia para, posteriormente, fazer a retomada econômica. Mas nesse desmonte da economia, ela precisa ser garantida, né? Ela precisa tentar haver, porque o próprio tecido social vai se desmantelando. Então, e aí, nesse sentido, precisa do Estado. Nesse sentido, precisa do governo. O governo precisa entrar e atuar diretamente para que haja a garantia, minimamente, das relações sociais, né? Principalmente do prato na comida das pessoas, da comida no prato das pessoas, mas que toda a construção, né, toda a economia que você tem consiga sobreviver, né, principalmente os pequenos e médios empresários. Então, nesse sentido, a gente também propõe algumas medidas de prolongamento do prazo do pagamento dos impostos,
principalmente para os pequenos e médios empresários, o investimento público como medida de retomada econômica no longo prazo, exatamente para poder absorver esses trabalhadores que perderam seus empregos, né, e fazer a dinâmica econômica acontecer, né, fazer o efeito multiplicador que a economia tem. O gasto público ele vem um pouco nesse sentido. Na medida que você faz esses investimentos, você consegue fazer uma bola de neve rolar. Então, ela vai crescendo na medida em que, a partir da inanição, a demanda é estimulada. Então, seria um pouco nesse sentido. E eu acho que seria mais nisso, né? Eu acho que até o Armando foi excelente na sua fala. Eu tenho mais esses pontos que a gente tem sido trabalhados dentro do gabinete de crise, né, para apresentar novas soluções, porque as alternativas que têm sido apresentadas são só de desmonte, né? A gente já viu o desmonte a reforma trabalhista, né, que na verdade foi o desmonte dos direitos garantidos pela Constituição aos trabalhadores, a reforma previdenciária e agora a mais nova, que é a PEC 32, que propõe fazer o desmonte do próprio serviço público, né? Então, acho que a população ela está ainda nesse momento de apaziguada, né? Pela sociologia, eu não consigo nem explicar, porque a crise que a gente está é tão grave, tão profunda, que o que a gente vê na maioria da população é quase um descrédito no futuro, né? Então, esse trabalho ele precisa ser, e aí por isso eu congratulo, né, novamente as pessoas que fazem parte do comitê, pelo menos dentro do município de Caxias do Sul, tem havido esse movimento de construir alternativas, de construir novas propostas que não sejam só em linha com o que o governo federal propõe, né, esse desgoverno federal, de permanência do genocídio da população brasileira. Obrigada, Pedro. Bem importante também todas essas colocações. Eu acho que deu para entender um pouquinho como é que foi o movimento do comitê nesse sentido até agora, né? E o que a gente está pensando aí para o futuro. Vamos mais um pouquinho, Armando. A gente vai fazendo uma fala assim, mais, né, de encaminhamento, de despedida, porque a gente está chegando aos 40 minutos e eu sei que tu tem outra agenda daqui a pouco, né, Armando? Sim. Então, também tem mais ou menos que nos ajuda aí a pensar nesse tempo a mais que a gente tem de live. Ok. Obrigado aí, Pedro, pela tua fala. Obrigado, Juscelia. Veja que nós temos uma dupla tarefa, né? Nós estamos dentro dessa situação, nós estamos no que eu chamo de transpandemia ainda, né? Nós estamos dentro da epidemia, e nós temos que, ao mesmo tempo que enfrentar esse momento presente, nós temos que já disputar o futuro sobre isso, certo? Porque a coisa é uma máquina tão perversa que ela é capaz de, em seguida, apagar toda a memória desse desastre que eu relatava previamente, né? Quer dizer, de aproveitar esse choque, né? A Naomi Klein, aquela jornalista canadense-americana, que ela fala da síndrome do choque, né, da política do choque, que é justamente aproveitar situações como essa. O Pedro acabou de referir essa situação em que parece que a população ela começa a entrar, né, numa dinâmica em que ela se resigna, né, ao que está acontecendo, ela trata de negar o que está acontecendo, de alguma maneira. Ela só não consegue fazer isso quando o real se impõe. O real é quando alguém da família adoece e morre. Aí sim o real se impõe. Mas, senão, há um trabalho de negação, né? É um mecanismo de defesa também, psicológico, frente ao que está acontecendo. Porque se a gente pensar bem, né? Se a gente parar para pensar em profundidade o que está acontecendo, é uma coisa desesperante. Então, só tem dois caminhos para isso. Ou negar a realidade, ou transformar essa realidade em um objeto da luta pela transformação dessa realidade. E por isso os comitês, né, esses grupos que construam impacto na realidade, é o que nos aponta como estratégias para recompor a vitalidade, né, da sociedade para enfrentar a situação que nós temos aí pela frente. Porque quando saiu o Covid, vamos supor que o vírus sofra uma mutação de neutralização, né, que ele, como a gripe espanhola foi, que desapareceu por conta própria, né, depois de um tempo.
tanto que eu quero que aconteça isso, mas está meio difícil. Mas se sumisse o vírus, né? Subitamente, assim, a gente amanhecer assim, pronto, acabou, não tem mais o vírus, resolveu ir embora, cansou desse negócio, né? Cansou do Bolsonaro, cansou de tudo, foi embora. E nós tivéssemos aí, fora o vírus, que olhar a realidade é muito preocupante. É uma realidade de extrema fragilidade social, né? De uma lógica de enfrentamento da realidade muito fragmentada, muito em pedaços, né? Muito destruída na sua capacidade política também. Quer dizer, aí a política como o campo em que a gente torna possível o que é necessário, né? A política como campo de construção de futuro, essa descompressão do futuro para sair da ditadura do presente e tal. Quer dizer, isso está muito atacado, e foi atacado intencionalmente há muito tempo, não é de agora, né? Não é só do governo Bolsonaro, isso vem num trabalho de décadas, né? Nós tivemos aí, inclusive, limitações no período dos governos Lula e Dilma por conta desse lastro, né? De uma desconstrução da política, né? Progressivamente tirar a potência da política. E esse é um fenômeno mundial gravíssimo, né? E a vítima que acaba sendo produzida nisso é a igualdade, né? As aspirações de solidariedade, de uma vida em fraternidade social, né? De igualdade, realmente foram despedaçadas essas aspirações. Então, nós temos uma tarefa política de recompor isso. Esses comitês, esses espaços públicos, né? De voltar a articular pessoas e tal, é fundamental para esse resgate de natureza política e simbólica, né? Do que significa a política como aspiração de futuro. Agora, tem enfrentamentos que são concretos, né? Quer dizer, hoje, quando tu falavas, né, Jocélia, essa questão da atenção básica e tal, eu sou um cara que eu resisto muito a uma simplificação sobre isso. Eu vim da atenção básica, né? Lá atrás, nos anos 80, como dirigente estudantil de medicina, me envolvi muito em criar as primeiras experiências lá no Ceará, que eu participava, né, que depois deram base para a saúde da família como projeto. Depois comecei a me envolver na questão das urgências, né, estive diretamente envolvido no projeto de criar o SAMU Nacional, né, de criar a política de urgência envolvendo todos os componentes, inclusive a atenção básica. Nos últimos anos tenho me dedicado às questões hospitalares, porque eu nunca vou poder resolver as necessidades sociais tendo só um pedaço do sistema. Eu tenho que ter um conjunto de elementos do sistema, certo? E essa pandemia mostrou como a nossa capacidade hospitalar é limitada. E ela é historicamente assim. Olha, todo mundo aqui conhece histórias de pessoas que não conseguiram hospitalização quando precisavam e morreram, ou ficaram muito, né, prejudicadas por isso, ou pessoas que ficaram muito tempo numa fila de espera para fazer um exame diagnóstico, um procedimento especializado, uma consulta especializada. Isso mostrava uma carência estrutural do sistema, aquilo que eu mencionava como desassistência programada. A vocação do neoliberalismo é a inassistência. Como nós temos um direito constitucional à saúde no Brasil, não tinha como eliminar isso, fizeram uma eliminação na prática, que foi manter o sistema sempre subfinanciado, historicamente subfinanciado, e criando, para aqueles grupos de maior poder de pressão, uma alternativa que é a saúde suplementar. Mas o SUS sempre foi a válvula de escape para a saúde suplementar, certo? Porque quando não tem na saúde suplementar, como aconteceu agora no Rio Grande do Sul, os primeiros leitos que se esgotaram aqui de UTI para o Covid foi da saúde suplementar. E os pacientes tiveram que ser atendidos no SUS. Tudo bem, todo mundo tem direito de ser atendido no SUS, mas isso apenas mostrou que a pressão que poderia ter sido feita sobre esses seguros que não tinham como atender os pacientes, ela foi derivada para o atendimento no SUS e pronto. O SUS funciona como uma espécie de força auxiliar nesse caso, né? Em vez da saúde suplementar ser uma força auxiliar ao SUS, há uma inversão, né, no processo histórico aí, e isso a gente precisa entender. Até porque, né, vamos ser honestos também, o sistema único não é único no Brasil, porque 23, 24% da população tem saúde suplementar, e uma boa parte dessa população são pessoas que estão ligadas ao serviço público, certo? São os vários subsistemas do setor público. Há pouco nós vimos aí a entrevista do chefe do Departamento de Pessoal do Exército contando como eles organizaram a atenção, né, para o Covid dentro do Exército. Um exemplo, organizado direitinho, né? Mas é um outro sistema, certo? E quando precisa usa o SUS, mas que também usa convênio para a saúde suplementar, além de ter as suas próprias estruturas sanitárias, ou seja, eles são um outro sistema de saúde. Isso também acontece com professores das universidades federais, funcionários muitas vezes, acontece com membros do judiciário, acontece com membros do legislativo, acontece com os trabalhadores da Petrobras, acontece
com todas as estruturas que funcionam à parte, né? Então, nós vamos ter que pensar no futuro em que, de fato, a gente venha a ter um sistema único, o que implica sair de 3,5%, né, do PIB, que é gasto público em saúde, para ter a totalidade dos 9%, quase 10% que a gente teve já de PIB gasto em saúde, mas que 55% do gasto em saúde é no setor privado, certo? Para atender 24% da população agora. Então, tem um desequilíbrio estrutural, né, que se expressa. Eu estou dizendo tudo isso em função de que nós temos que entender a complexidade desse debate, né? Não é um problema da atenção básica versus atenção especializada hospitalar, é um problema do tamanho do sistema de saúde. Mas é claro que a atenção básica tem um papel em qualquer problema de saúde essencial. Qual é esse papel? A presença no território onde as pessoas vivem e trabalham, e a vigilância epidemiológica que isso implica. Nesse momento, muitos países o fizeram, e fizeram bem, nós deveríamos manter uma vigilância ativa sobre os territórios, porque eu preciso saber se o fulaninho está com sintomas que pode ser Covid, para isolar ele rapidamente, ali na casa dele, nas medidas suplementares que têm que ser feitas. Eu preciso também saber se o outro ali teve uma dor no peito, um forte e tal, mas teve medo de ir no hospital por causa do Covid, e de repente o cara tem uma angina aí por doença coronária, e ele precisa ser diagnosticado, tratado para não evoluir para um infarto, né, para morrer por aquilo. Tudo isso eu tenho que ter mapeado, e para isso eu preciso de uma atenção básica de saúde presente nos territórios, com uma capacidade de monitorar a população, porque esse é outro problema. Uma equipe de saúde da família não pode ter mais de 1.500 pessoas sob sua responsabilidade. Aqui no Brasil a gente aceitou 3.000, 4.000 pessoas, não pode. Eu preciso de capacidade equilibrada entre necessidade e a produção de serviço. Então, eu preciso de um sistema de saúde de outro tamanho, de outra presença, né? E nós temos que lutar por isso, né? Agora e para o futuro. Ou seja, nós temos que sair desse sistema, uma primeira medida muito prática. Nós não podemos fechar todos os leitos que abrimos agora na pandemia, certo? Porque senão a gente vai voltar para os níveis de insuficiência anteriores. E o que vem pela frente vai ser uma demanda que vai se repetir, né? Mesmo se eu retirar a pandemia, eu vou continuar tendo pacientes crônicos graves derivados da pandemia, eu vou ter todos os pacientes que eu deixei de atender, que agora vão ter que voltar para o atendimento por outras doenças e vão voltar mais graves, né? E quando a atenção básica funciona para valer e tem boa ambulatorização do cuidado, evitando internações desnecessárias, muda o perfil do paciente que interna. O paciente que interna passa a ser mais grave, ele fica mais tempo no leito. Então, não é que tu vai diminuir o número de leitos. E no caso brasileiro, nós temos aí no SUS em torno de 1,4 leitos por 1.000 habitantes, né? O básico para sistemas universais de saúde no mundo é em torno de 3,8 a 4 leitos por 1.000 habitantes. Nós temos 1,4. E a metade desses leitos são em pequenos hospitais sem capacidade técnica profissional para resolver problemas, né, de maior densidade. Portanto, nós temos 0,7, no máximo 1 leito por 1.000 habitantes, que era o caso do Rio Grande do Sul, São Paulo e alguns estados, né, com um pouquinho melhor, mas francamente insuficiente, né? Quando a gente olha esses números e faz a comparação internacional, a gente se dá conta de quão insuficiente é isso. Então, se a gente conseguir sair da pandemia, nós ainda vamos ter que preservar a capacidade e aumentar a capacidade do sistema. E aí tem que ser integrado, né? Atenção básica, todas as estruturas ambulatoriais especializadas, as estruturas de internação, a urgência, as medidas, né, de ações preventivas, protetoras, né? Ou seja, as intervenções ambientais, que no Brasil continuam sendo um grave problema, desde os pesticidas, que parece que aqui não tem limite a quantidade de veneno que se quer colocar, até a contaminação das águas, o problema do acesso à água potável, o problema da ausência de saneamento, né, esgotamento sanitário, o problema da alimentação, né, e os padrões industriais de alimentação, a qualidade do ar, que é um problema cada vez mais grave, né, nos centros urbanos brasileiros. Ou seja, nós temos que atacar tudo isso, sem falar nas condições de trabalho frequentemente muito inadequadas, que são produtoras de doença. Então, tudo isso faz parte do sistema de saúde, né, das suas ações, né, serviços e a partir das suas políticas. Então, essa é a complexidade do enfrentamento, né? Por isso eu fico sempre preocupado, a gente começa a fazer uma espécie de exercício de se autodevorar, né? Como se fosse assim, os da atenção básica contra os da atenção especializada. Ah, não serve para nada ter UTI, precisa de atenção básica. Não, pessoal, precisa de atenção básica e UTI. Como princípio material do direito. Não posso criar essa dicotomia, por favor, não vamos entrar nessa discussão, né, que é absurda. Nos falta tudo. Então, nós precisamos ter um investimento na capacidade para responder a tudo. Senão, nós vamos criar, persistir, né, porque criado já está, uma impressão de que o SUS atende algumas coisas e outras não atende, então é bom ter, assim que possível, um seguro, né, de saúde suplementar. Isso é um negócio louco.
e que não tem sentido, não é mesmo? Então, a gente precisa enfrentar, né, Pedro, isso do ponto de vista estrutural e econômico. Né? Tem todo um debate também sobre um outro olhar sobre a questão macroeconômica e sobre a questão monetária. Por que os países não podem emitir dinheiro para investir no desenvolvimento da sua infraestrutura e, sobretudo, nesse nosso caso aqui, da infraestrutura social? Por que não pode? O país é soberano, vamos lá, Casa da Moeda, antes que, não sei se já privatizaram, estava ameaçando privatizar, mas vamos emitir moeda. Qual é o problema? Vamos emitir moeda. Ah, mas não, como é que fica isso? O dinheiro, a gente tem que conseguir um empréstimo internacional para poder, né? Não, vamos fabricar o dinheiro e vamos botar o dinheiro na economia interna para girar essa economia, certo? Um país desse tamanho tem um mercado interno e uma necessidade interna brutal. Vamos produzir o dinheiro para pagar isso, certo? Vamos endividar o que for necessário, o Estado brasileiro. Qual é o problema? Nós temos níveis de endividamento que até antes de Bolsonaro e Temer eram bastante razoáveis, hoje ainda tem margem, porque a questão do endividamento, a gente precisa mudar nosso olhar sobre isso. Quer dizer, nós precisamos descolonizar a nossa possibilidade. Essa coisa subalterna em relação ao sistema financeiro internacional vai nos matar. Então, isso também faz parte desse debate que nós estamos tendo aqui. E nós precisamos reindustrializar o país, certo? Ou industrializar de uma vez. Ou seja, como é possível que a gente não fabrique, né? Nós nos demos conta nessa pandemia que não fabricamos luva, que não fabricamos material de proteção individual, que não fabricamos porra nenhuma. Ou seja, tem que sair desse negócio, tem que começar a fabricar o que a gente precisa aqui. E no que precisar a escala maior, vamos associar com os colegas aqui da América Latina, vamos criar um polo de produção. Então, é possível fazer isso, mas nós precisamos ter esse debate na cabeça dos dirigentes, mas tem que chegar na base da sociedade. Nós temos que ampliar a potência do debate com a sociedade, certo? Ou seja, assumir a nossa ignorância sobre muitas coisas e começar juntos a construir o conhecimento necessário, né? Trazer quem conhece as coisas e vamos lá, o Pedro vai falar da economia, o outro vai falar não sei o quê, vamos juntar isso, vamos dar o espaço, né, para a justiça testemunhal, vamos escutar as pessoas sobre o que afeta a sua vida. Tem um problema grave na sociedade, a gente não escuta o que as pessoas precisam. Por isso também o populismo de extrema-direita, tipo o Bolsonaro, avança, porque a gente deixa um vazio sobre as frustrações das demandas democráticas, porque a gente posterga isso, né? Há um sistema de saúde que é universal, mas ainda não é universal, mas quando é que ele vai ser universal? Eu preciso responder a isso. Eu preciso responder quando é que vai ser integral, quando é que ele vai ser plenamente igualitário em todo o país, né? E isso vale para tudo. Ou seja, se nós não colocarmos essas perguntas e não começarmos a trabalhar no tamanho da resposta necessária, nós vamos criar uma fábrica de frustrações. Com todo respeito aos avanços que a gente teve no período Lula e Dilma, que eu sempre que posso defendo isso, e falei isso na época sobre os avanços, mas eram insuficientes, isso criava um problema, porque o tamanho das frustrações sobre demandas democráticas essenciais era muito grande, criava um campo minado para o sistema. E bastou diminuir um pouco a capacidade do consumo como processo de satisfação imediata e começaram a aparecer os problemas estruturais, certo? O problema da habitação não está resolvido no país, o problema do acesso à terra não está resolvido, o problema, né, da financiarização de todas as transações econômicas do país é um problema sério, o custo do dinheiro no país é um problema sério, né? A questão do acesso a bens comuns, né, que deveriam estar protegidos por um sistema tarifário de subsídios mais importantes, de subsídios, né, capazes de, por exemplo, isentar tarifa de água, energia, comunicação e tal, para uma grande parcela, a partir de uma noção de bem comum, tudo isso precisa entrar num debate muito mais radical. Então, nós temos que sair também de uma visão da política social como uma política de caridade. Nós temos que realmente dar um salto para um sistema em que as políticas sociais, primeiro, são as políticas principais, e a economia se reinsere na sociedade para sustentar as políticas sociais. Então, quando vem agora o prefeito pedir doações, por favor, não pode ser. Não pode ser. A sociedade não pode viver de doações, a sociedade tem que viver de um sistema tributário progressivo, da tributação das grandes fortunas, né? Do estabelecimento de bens públicos comuns, com uma gestão pública, né, democrática desses meios, de uma política social centrada na satisfação das necessidades, ou seja, tudo que a gente, historicamente, parece que não consegue fazer. E quando consegue um pouquinho, a gente é esmagado, então, pela contraofensiva, né, dos interesses aí do capital nacional e internacional, que operam de uma maneira apátrida, né?
como dizia os peronistas na Argentina, um capital forâneo, né? Um capital apátrida. Ele não interessa. Ele está aqui hoje, ele está em outro lugar amanhã, ele está procurando onde tem mais lucro. E cabe ao país, sim, ter políticas protecionistas sobre isso, né? Então, essa é a grande discussão que a gente precisa fomentar. E assim, o momento é terrível. Nós temos um problema agora que é o seguinte, que é o direito à sobrevivência, né? Ontem eu estava escutando o embaixador da China, numa reunião de Nova York, que eu estava participando, e ele disse, primeiro direito à sobrevivência. Segundo direito ao desenvolvimento, certo? E os dois estão conectados. E a China sabe do que ela está falando, né? Porque os caras tiraram dezenas de milhões de pessoas agora, comemoraram em fevereiro a eliminação da pobreza extrema na China, num esforço brutal. Mas eles continuam dizendo, como governo, que a China é um país pobre, certo? Que ele precisa enfrentar a pobreza em toda sua extensão. Portanto, é um outro discurso, né? É uma outra lógica de pensar o que significa o desenvolvimento e tal. E nós precisamos começar a pensar um desenvolvimento que no Brasil repercuta nisso, de ter um outro padrão de vida para o conjunto da sociedade brasileira. Nós temos com o quê, né? Nós somos um país com imenso potencial e realmente humano e natural, só que nós estamos perdendo, né, essa luta hoje. Então, a batalha contra o Covid é uma espécie de batalha que se dá assim na boca do palco, né? E ela obscurece o que está acontecendo atrás, quer dizer, que são as reformas, né, as políticas de austeridade, as reformas destruidoras da proteção social brasileira, da economia nacional. Isso está acontecendo, essa disputa lá no fundo do palco, e muitas vezes a gente fica aqui consumido pelo problema, obviamente, imediato e emergente da pandemia e pelas bobagens que diz o presidente, e que isso nos distrai, né, dramaticamente, no caso da epidemia, e burlescamente pela posição do governo federal e também dos governos, né, de muitos estados e municípios, porque também não podemos esquecer isso, né? Em algumas reuniões aí ficaram ofendidos, porque eu disse que o negacionismo bolsonarista é um negacionismo cruel, aberto, abjeto, né, e tal. E o negacionismo aqui do governo do estado do Rio Grande do Sul é um negacionismo covarde, é um negacionismo que não assume que é negacionista. Então, cria um dano também muito importante, né? E eu quero fechar em cima de uma reflexão muito concreta. A pressão sobre as internações e as UTIs diminuiu nos últimos 5, 6 dias, né? Por quê? Porque nós fizemos, bem ou mal, a centralização da congestão e a bandeira preta, né? Bandeira preta no estado. Isso diminuiu a circulação, bem ou mal. Aqui em Porto Alegre isso é visível. Aí devolve a congestão fora de tempo, uma coisa intempestiva, não tinha que devolver isso. Resultado, hoje, Porto Alegre reabriu as coisas, então essa redução que a gente observou, a gente vai perder em seguida, porque a gente não consolida uma redução, porque quando eu falo em redução, ainda está acima de 100% de lotação, certo? Então, continua lotado. Então, um colega, um médico, outro dia dizia, bom, eu estou dando um poço com 10 metros de água, né, em cima da minha cabeça, me afogando. Aí diminui de 10 para 9 metros de água. Eu continuo me afogando, meu amigo. Não tem, essa melhoria não é substantiva, certo? Então, nós não estamos em condição, veja só, os que negam que o lockdown, que o distanciamento funciona, está aí a prova nos números, né? Teve uma redução relativa, mas insuficiente, porque a gente não mantém por tempo suficiente, né, essas restrições. E como tu bem disseste, né, Pedro, esse negócio de restringir e voltar, porque a gente acaba obrigado, isso desorganiza a vida econômica mais do que seria um período prolongado, mas previsto. Dizer, olha aqui, pessoal, vamos lá, vai ser 6 semanas e nós vamos nos organizar para proteger economicamente a população em 6 semanas. E depois vamos manter algumas proteções por tempo indefinido até desaparecer, né, o impacto da pandemia e permitir recuperação econômica, né? Porque também não adianta dar auxílio econômico, acabou a pandemia, acabou o auxílio, porque é muito mais prolongado. E o governo federal foi cruel, porque ele não renovou, né, o estado de calamidade. Tu vê, passaram-se 3 meses sem nenhuma ajuda econômica para a população mais desassistida do país. Isso é um crime. Eu ainda espero viver para ver todos esses malditos irem para um tribunal, certo? Por isso que nós estamos aí alimentando também as ações, né, nos tribunais internacionais, porque isso um dia vai ter que ser julgado, né? Ou seja, é totalmente plausível saber o que vai acontecer a partir de certas medidas, né? Porque é evidente, por isso que a gente chama de desassistência programada. Olha, se eu desprotejo sabendo o efeito que vai ter, eu tenho que ser responsável por essa consequência.
E esses caras têm que responder por isso penalmente, aqui no país, fora do país, porque isso está afetando outros países também, né? Nós estamos derrubando aqui o Uruguai, derrubando o Paraguai, invadindo a Bolívia, invadindo o Peru, invadindo a Venezuela e a Colômbia com as variantes do vírus brasileiro. Nós vamos arrebentar, já estamos arrebentando o sistema de saúde desse país, né? Por quê? Porque nós temos um total descontrole aqui. Alguém tem que pagar por isso, certo? Alguém tem que pagar isso. Por isso, nos tribunais internacionais, e espero também no Tribunal Nacional, porque isso vai deixar milhares de pessoas, né, mortas, milhares, centenas de pessoas e milhões de pessoas afetadas. Não é possível que isso não tenha nenhuma consequência. E por isso as autoridades locais também que estejam atentas sobre isso. Também vão ter que pagar pelos seus atos, certo? E isso vem, a história é uma roda inclemente, né? Pode não ser amanhã, pode não ser ano que vem, mas vem. E deviam estar mais preocupados com o registro histórico do que são. É isso aí. Muito obrigado. Exato, Armando. Acho que eu posso pegar já, José. Eu acho que até é importante também. Pode falar. Me perdoe, é que eu vou realmente cumprir eu preciso me apresentar. Né, do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre, eu tinha me comprometido previamente antes daqui. Mas agradeço muito a oportunidade, espero que sirva para motivá-los no seu trabalho do comitê e para manter a combatividade, né, que nós precisamos nesses momentos tão difíceis aí. Muito obrigado pela oportunidade. A gente obrigado, que te agradece, Armando. Espero poder contar novamente contigo em outros momentos. Exatamente, muito obrigado. Obrigado. Tá. Eu queria voltar um pouco a essa questão da própria carência estrutural do sistema, né, do Sistema Único de Saúde, né, já é de longa data, desde a Constituição de 88, onde foram definidos os impostos, foram definidos a forma de organização do próprio orçamento público, em que havia o orçamento de seguridade social, que seria para poder englobar todo o sistema, tanto previdenciário quanto de saúde e os benefícios sociais, né, que vieram a ser criados posteriormente. Mas exatamente por esses sanguessugas, né, que são o mercado internacional, eles influenciam para que os recursos eles não sejam plenamente investidos, né, no sistema, o orçamento da Seguridade Social seja plenamente investido no próprio sistema. Então você vai criando essa carência estrutural que o Armando estava comentando, né, é o subfinanciamento do próprio sistema. Então, mesmo que as demandas sejam de implementação, de você fazer uma constituição de um sistema que consiga atender toda a população na sua plenitude, né, você, ao praticar esses desvios de verba, né, principalmente para pagamento da dívida pública, e aí já é outro ponto que a gente precisa entrar, que é a própria auditoria cidadã da dívida pública, é uma discussão muito importante, né, que tem ocorrido, que a dívida pública ela teve aquele crescimento estratosférico no pós-ditadura militar, né, que tinha uns malucos lá ontem comemorando o surgimento da ditadura militar, ditadura civil-militar. Você precisa ter uma auditoria dessa dívida pública para poder botar em discussão quem são os verdadeiros beneficiários dessa dívida, quais são os reais valores, né, porque a dívida ela vai aplicando juros sobre juros, então você vai tendo um crescimento exponencial dela e fazer o destino correto dos suborçamentos, né? Como o orçamento da Seguridade Social, para poder dar estrutura para que o SUS consiga se permitir, né? Para que o SUS consiga se sustentar. Então, a gente precisa, e aí dentro de um contexto mais amplo, político, né? A gente precisa ter estratégia e planejamento, a gente precisa olhar no médio e longo prazo como o país vai se desenvolver, como o país vai se pensar como país, né, para poder sair dessa areia movediça que a gente se encontra. Então, eu não tinha nem muito mais com o Armando, excelente professor, né, fez as falas bem positivas, e seria mais isso, né, a gente defender, continuar, criar perspectiva, né, eu acho que a gente continuar mantendo a defesa, né, dos nossos pontos, principalmente aqui no município. É importante que o comitê ele consiga agregar mais pessoas, agregar mais entidades, né? Nem a gente está nesse processo. Então, venham participar, contribuam, porque, infelizmente, a situação está muito feia. Então, a gente precisa
quanto mais pessoas agregadas, quanto mais pessoas unidas em prol desse bem maior, a gente precisa, é mais positivo, melhor o resultado, né? A gente consegue enfrentar de frente esse ostracismo, esse retrocesso que o Executivo Municipal se propõe. Muitas perguntas sem respostas, né? Queria ter dito isso pro Armando também, né? Porque a gente vem aí de um monte de desorganização, né? E quando o Armando diz que desorganiza a economia, eu diria que desorganiza a vida das pessoas, né? Também como um todo, né? Tudo isso que está acontecendo, todo esse cenário, que é um cenário de guerra, né? Eu gosto muito de como ele articula, né, o conceito de saúde, que ele diz que é um conjunto de acessos, né, que garante o bem-estar e saúde das pessoas, né? Então, não se trata só da saúde, se trata também da comida no prato, né? Se trata também do lazer, se trata também do direito ao esporte, do direito à convivência, né, entre os seres humanos, das relações, enfim. Então, eu acho que a gente vem fazendo essas trocas, né, dentro dessas lives do comitê, e elas são muito importantes, que a gente siga fazendo esses debates, essas discussões, né, porque a gente trata aqui de temas bem importantes, né. Eu acho que tu fez uma ótima contribuição, Pedro, quero te agradecer muito, né, por ter topado, tá fazendo essa fala com a gente, né. E o doutor Armando é sempre uma aula mesmo que ele nos dá, né? Ele traz vários aspectos muito importantes e que a gente precisa estar dialogando aí, articulando eles, né? Então, eu acho que seria isso. Quero agradecer muito, né, quem conseguiu nos acompanhar até agora, desejar uma boa noite e a semana que vem a gente pretende propor uma nova conversa aí, certo? Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado. Tchau, boa noite.